Ok, moçada, voltamos aqui, né? Para mais um videozinho sobre informática básica, módulo de hardware, continuando o conceito de memórias na nossa aula de número 8, né? Material, aula de número 8, continuando esse vídeo, material de aula de número 8, memória. Vimos no vídeo anterior o conceito de memória estática, né? Memória SRAM. E agora nós vamos trabalhar um pouquinho com a memória DRAM, que é a memória dinâmica, tá? Então vamos aqui no quadro. Memória DRAM, que é a memória dinâmica, tem a seguinte definição. Dynamic Random Access Memory, memória de acesso dinâmico. Possui alta capacidade de armazenamento, 128 megabytes. Aí você ri, né? Leite 128 MB, alta capacidade. Mas eu estou colocando aqui a origem de onde tudo começou. Se você for comparar isso aqui com a cache, isso aqui é muita memória. A cache chega a 16, a 8, 10, 12, 5, 2. Aqui a RAM você tem 128, 256, 512, 1 GB, 2 GB, pode ter até mais memória RAM. O acesso às informações costuma ser mais lento que o acesso à memória estática. Por quê? Porque a memória dinâmica, ela vai usar a velocidade da placa-mãe. Ela vai usar a velocidade do seu clock, do seu barramento, que é menor do que o do processador, já que a estática está dentro do processador. Utiliza transistores e capacitores para gerar uma célula de memória, necessitando constantemente de um refresh, realimentação. Daí ela ser uma memória dinâmica, porque ela precisa desse dinamismo de memória, de eletricidade para continuar a preservar os seus dados. É fabricada em forma de módulos de memória ou pente de memória, onde é inserida um slot fenda na placa-mãe. Então eu tenho aqui um exemplo, né, de um pente de memória, e por trás dessa placa azul é onde estão os circuitos de memória, eles estão aqui por trás. Tá? Então você pega esse pente de memória e encaixa onde? No slot da placa-mãe. Se a gente for dar uma olhadinha aqui, onde seria um slot, o conceito de um slot, a gente pode verificar isso aqui. A gente já fez até esse desenho uma vez, é só para você relembrar. Você tem aqui, né, a placa-mãe, e você tem na placa-mãe aqui umas fendas. Essas fendas são chamadas de slot. Então você pega o pentezinho de memória e encaixa aqui. Certo? Tem uns tabletezinhos de memória aqui. E você encaixa a memória aqui. Agora, pessoal, muito cuidado. Porque esse tipo de memória, se você comprar essa memória errada, você pode ficar doente. Você pode sentir náuseas, você pode passar até mal. Veja bem o porquê, ó. Olha aqui no quadro. Se você compra um computador com 128 megabytes de memória dinâmica, você vai ter muita raiva. Tá entendendo? Porque ele vai ser um computador lento. Se você comprar um computador com 512 megabytes de memória, aí tudo bem, você vai ser uma pessoa só raivosa, já está evoluindo. Ó. Se você compra um computador de 1 GB, já está melhorando. Ó. Já está saindo da raiva e está indo para onde? Para o estresse. Né? Se você compra um computador que tem 2 GB de memória, aí você já vai começar a ser uma pessoa o quê? Alegre. E se você comprar um computador que tenha 4 ou mais GB de memória, mas por enquanto a gente só trabalha com 4, você será uma pessoa feliz. Então, esse tipo de memória, que é a nossa memória dinâmica, a gente pode o quê? Aumentar. A gente pode aumentar. E para você ser feliz, não pergunte para mim, Leite, que eu vou comprar um computador. Eu compro com quanto de memória? Compro com 4, pronto. Porque você já vai ser uma pessoa feliz. Eu quero a sua felicidade. Se eu disser, não, compre com 1 GB, que resolve. Aí lá na frente, você vai ter, por que é que eu não comprei logo com 2? Por que é que eu não comprei logo com 4? Memória é igual canja de galinha. Não faz mal a ninguém. Então compre logo, a quantidade logo que não
seja dependente de ter que aumentar, de ter que fazer um upgrade depois. Beleza? Essa memória a gente pode aumentar, mas a estática não pode, porque quando você compra o seu processador, você já compra ele com a quantidade definida de memória RAM. De memória, no caso, RAM, SRAM, né? Tá bom? Então vamos aqui de volta para o nosso material. Mais embaixo tem a evolução dessa memória. Tá? Com o passar do tempo, as memórias DRAM, que são as memórias dinâmicas, elas nasceram com o padrão EDO, depois veio a SDR, depois veio a DDR, DDR2, DDR3. Hoje, os nossos sistemas atuais trabalham com esse padrão de memória. Professor, você não vai falar das velocidades dessa memória, você não vai falar disso daqui? Pessoal, não vou falar porque o nosso curso é básico. A gente falava disso daqui antes, até nas nossas aulas presenciais, por aqui ou em outros lugares, quando a ESAF tinha informática nas suas provas. E desde o concurso da Receita, a gente estava estudando informática, todo mundo feito louco estudando informática, que não teve mais informática na ESAF, aquele conceito daquela informática pesada deixou de existir, né? Mesmo sendo para a ESAF informática básica, que cobrava velocidade de dispositivos, que cobrava capacidade de armazenamento, que cobrava um monte de recursos técnicos mais aprimorados, deixou de cair isso em prova. Então basta você saber que essas nomenclaturas que estão aqui em cima, ó, são características de memórias estáticas, dinâmicas, desculpa, memórias dinâmicas. E acabou-se, você se encontrar na prova, liste abaixo quem é uma memória dinâmica, aí tem lá, cache, ROM, não sei quem, aí vai ter que ser uma dessas que estão aí, que são as memórias dinâmicas, EDO, SDR, DDR, DDR2, DDR3. Tranquilo? Basta saber isso daí. Só que tem um detalhe. Enquanto essa memória tem uma capacidade grande, ela passa a ser uma memória lenta. Diferente da cache, que tem capacidade o quê? Reduzida, mas de extrema velocidade. Tá bom? Em 2014, nós vamos ter Copa do Mundo. Onde é que vai ser? Muito bem, no Brasil. Tá vendo como a memória cache de você está funcionando? Agora, se eu perguntar o seguinte, em 2018, a Copa vai ser aonde? Pronto, aí complicou, né? Você vai ter que fazer uma busca na memória RAM, porque você não sabe aonde vai ser a Copa 2018. Vai ser aonde? Nos Emirados, é? Pois é, tá vendo? Tem que procurar, não é nem mais uma memória RAM, é procurar uma memória auxiliar, no livro, no jornal, porque nem na RAM não está mais. Tranquilo? Mas vamos supor que essa pergunta que eu fiz encheu sua memória RAM de informações. E aí? Existe algum mecanismo que o sistema pode te auxiliar para poder fazer com que você continue usando o sistema? Mesmo que sua memória RAM possa estar no limite de estar comprometida? Sim. Existe uma memóriazinha chamada memória virtual. E o que seria memória virtual? Vamos aqui no nosso material e entender o conceito da memória virtual. Memória virtual funciona como uma extensão da memória RAM, só que no disco rígido, sendo gerenciada pelo sistema operacional. O Windows cria o chamado arquivo de paginação, na raiz da unidade C, chamado de pagefile.sys. Esse arquivinho, ele nos ajuda a criar fisicamente no disco, fisicamente que eu digo em relação ao arquivo, porque a memória RAM ela é uma memória virtual, né? É uma memória lógica. Então, o arquivo está lá no disco, auxiliando a memória RAM. Se você abre muitos programas no seu sistema e, de repente, tenta abrir um outro programa, o último programa da sua lista, e aparece lá no cantinho do Windows, na área de notificação, lá perto do relógio, uma mensagem dizendo memória virtual baixa. Feche alguns programas para poder abrir outros. Isso quer dizer que você já usou todo o recurso da sua memória RAM e já usou todo o recurso da sua memória virtual. Então você só tem uma solução aí para esse erro não continuar acontecendo. E qual é, professor? Meta a mão no bolso, deixe de ser pão duro e compre mais memória RAM. É a única saída. Saia do estresse.
saia da raiva, vá para a alegria, saia de 1 mega, saia de 512 e vá para 4 GB. Compre mais memória RAM, que o problema de memória virtual tem toda a chance de acabar. Tranquilo? No material, vamos aqui, ó. A gente tem um exemplozinho, ó. CPU, que é o processador. Qual a memória que fica aqui? Exatamente, a memória cache. Memória SRAM. A memória RAM está em forma de quê? Em forma de um pente de memória, né? E a memória de troca, que é a memória virtual, que fica onde? Em um arquivo no disco rígido. Memória de swap, né? Memória de troca. Então você tem essa característica. Quando a memória RAM já está toda comprometida, aí o sistema vai e auxilia-se com a memória virtual, com a memória, essa memória auxiliar. Cuidado que a memória virtual não aumenta a capacidade da memória RAM. Ela apenas auxilia a memória RAM. E, digamos assim, cronologicamente, qual é a mais lenta de todas? Exatamente, a memória virtual. Até mesmo porque ela está embutida em um dispositivo de memória auxiliar, que é o disco rígido. Então, para o computador acessar o conteúdo da memória virtual, torna o conceito da memória virtual uma memória extremamente lenta. Porque ela deixa de trabalhar com algo elétrico, com a memória RAM, e ainda deixa de trabalhar com o processador, com a memória cache. Certo? Existe uma pirâmidezinha aqui no material da gente, ó, que é bem interessante. Essa pirâmide, ela mostra a hierarquia da memória. Mostra da memória mais rápida até a memória mais lenta, do dispositivo mais rápido até o dispositivo mais lento. Então, vou mostrar aqui um desenhozinho no quadro aqui para vocês, para ficar legal de vocês entenderem uma situação aqui sobre a memória. Qual o principal componente do sistema? É a CPU. Em nível de processamento, é a CPU. Dois procedimentos relacionados à memória estão diretamente ligados à velocidade e capacidade de armazenamento. Velocidade e capacidade de armazenar as informações. Quanto mais próximo da CPU, maior o quê? A velocidade. Quanto mais distante da CPU, o quê? Menor é a velocidade daquele dispositivo. Quanto mais próximo da CPU, menor é a capacidade do dispositivo. Menor é a capacidade do dispositivo. Quanto mais longe da CPU, maior passa a ser a capacidade de armazenamento do dispositivo. Capacidade aqui, no caso, viu, de armazenar os dados. Então, veja bem. Qual a memória que está mais próxima da CPU? É a cache. No nosso estudo, nós temos aqui a memória cache. É tanto que ela tem o quê? Maior velocidade e tem menor o quê? Menor capacidade de armazenamento, porque está próximo da CPU. Qual a memória intermediária? Depois da cache aqui, nós teríamos quem? Nós teríamos a RAM, memória RAM tradicional, a RAM dinâmica. Certo? Que ela seria o intermediária. Ela seria uma velocidade intermediária e uma capacidade intermediária. Mas aqui, quando se desce, você passa a ter quem? Mais distante, a memória virtual. Ela tem uma menor velocidade, porque está se distanciando do processador, e passa a ter maior capacidade. Mas, pior de tudo, é quando se usa a memória auxiliar mesmo, que é o HD, ó. O HD está lá embaixo. O HD ele é extremamente lento. Mas ele tem o quê? O HD, por estar lá no fim da fila, uma maior capacidade de armazenamento. Então essa pirâmidezinha aqui, que a gente pode até brincar assim, ó, em relação ao dispositivo, quanto mais no topo da pirâmide, mais
rápido. Ó. Quanto mais na base, mais o quê? Mais lento. Certo? Então guarde isso daí, porque isso daí é interessante numa questão de prova. Isso aqui é interessante numa questão de prova para você entender. Se você quiser tornar seu computador mais rápido, você vai aumentar a capacidade do teu HD ou vai aumentar a memória RAM? Vai aumentar a memória RAM. Se você quer aumentar, tornar o teu computador com a capacidade de armazenamento maior, você vai comprar mais memória ou vai comprar um HD? Vai comprar um HD maior. Entendido? Então, daqui a pouco a gente volta para dar continuidade ao nosso curso básico de hardware, né? Módulos de memória.